E aí, galera do Me Salva! Nessa aula a gente vai ver um exercício / exemplo sobre controle proporcional, para deixar algumas coisas mais claras. Então, o controle proporcional, a gente viu na última aula que tem umas características, como o KP, quando é bastante grande, suficientemente, ele deixa o erro bastante pequeno. Só que esse KP grande tem outras consequências também. Entre elas, esse KP pode fazer com que o controle sature, como a gente viu também na última aula, quando o nosso chuveiro chegou na potência máxima. Pode também fazer o sistema ficar muito oscilatório. E, o pior de tudo, pode fazer o sistema instabilizar, o que é a pior consequência, certo? Então, para a gente ver como isso acontece, a gente vai ver aqui um exemplo com um processo diferente do que a gente viu na última aula. Esse processo aí é dado por 1 sobre S mais 1 vezes S mais 2. Ele pode ser, por exemplo, essa função de transferência aí pode ser que modela um atuador linear, como um cilindro pneumático. O atuador linear é que atua de forma linear, diferente de um motor, que atua em forma de giro, certo? Esse aqui é um atuador pneumático que entra a pressão, que vai empurrar ele para lá, ou seja, ele vai agir assim. Quando a pressão sair, a mola vai empurrar de volta. Então, digamos que seja esse nosso sistema. A gente vai testar como fica o controle proporcional para 3 valores de K. 1, 2.5 e 5. Vamos lá, então. A gente quer ver o controle em malha fechada. Então, fechando a malha, a gente tem essa função de y, que a gente já viu nas aulas aí de conceitos básicos. Fazendo aqui, então, o y substituindo pelos valores de C e G que a gente conhece, o C é KP e o G é 1 sobre S mais 1 vezes S mais 2. 1 mais CG de novo, 1 sobre S mais 1 vezes S mais 2. E aqui, o R de S. Indo adiante, a gente vai multiplicar tanto em cima dessa fração grande aqui, quanto embaixo, por S mais 1 vezes S mais 2. Ok? Multiplicando, então, em cima, eu vou eliminar esse denominador e multiplicando embaixo, eu vou eliminar esse aqui, certo? Vai ficar KP sobre S mais 1 vezes S mais 2 mais KP. E isso aí, por sua vez, fazendo a multiplicação aqui desse polinômio, vai ficar igual a R de S, que eu esqueci de copiar aqui para baixo, não tem problema, vezes KP sobre S ao quadrado mais S vezes 3 mais 2 mais KP. Ok? Partindo daqui, a gente vai considerar agora para o KP igual a 1 e o R de S igual a 1 sobre S. A partir, então, da nossa equação que a gente encontrou para o y, a gente vai calcular como vai ficar esse y para esses valores. Então, o y vai ser igual a 1 sobre S vezes 1 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2 mais 1, ou seja, mais 3. Essa equação aqui, esse y, tem um par de polos. E esse par de polos vai ser, é só encontrar as raízes desse polinômio aqui, que os polos vão ser menos 1,5 mais ou menos 0,87j. Aqui a gente tem um negócio que é imaginário. E como a gente viu também já, quando a gente tem raízes imaginárias, o nosso sistema oscila. Certo? Ou seja, o sistema vai ter uma leve oscilação. Tá, e sobre o erro? A gente tem já o nosso y de S, certo? Então, vamos aqui calcular o erro fazendo R menos y.
o r de infinito, como uma referência constante, vai ser só 1. E o y de infinito é o que a gente vai calcular. A gente vai usar para calcular isso o nosso teorema do valor final, como das últimas vezes, considerando que a gente já tem ali o y. Então, o y de infinito vai ser o limite com s tendendo a zero de s vezes o y de s, que vai ser o r de s, vezes a função de transferência ali. 1 sobre s ao quadrado mais 3s mais 3. Esses s aqui se cortam. Quando s tende a zero, esse termo aqui vai a zero, esse também, fica só 1 em cima e 3 embaixo. Ou seja, o y de infinito é 1/3, que significa que o erro em infinito vai ser 1 menos 1/3, que vai dar 2/3. Isso aqui, galera, é aproximadamente 66%. Esse vai ser o erro que vai ter esse gráfico para 1k igual a 1. Então, para a gente ver aí o que acontece, vamos fazer no gráfico mesmo, como vai ficar esse sistema. Ele vai ter um valor final aproximadamente 0,3, que é mais ou menos aqui, ó, certo? Aqui, e ele vai ser um pouco oscilatório. Então, eu vou fazer só uma ondinha aqui, e essa aqui é a resposta do sistema. Como a gente viu, a entrada R de S era igual a 1 sobre S. Ou seja, a minha referência é 1. Esse controle, então, teve um erro muito grande. E mesmo com um erro muito grande, ele já apresentou uma pequena oscilação. Certo? Então, vamos considerar agora para o próximo valor de K. Vamos considerar para o K igual a 2,5. Para esse K, eu vou utilizar aí o mesmo valor de Y, a gente vai só substituir Kp e R de S. Y de S, então, fica igual a 1 sobre S, vezes Kp, que é 2,5, dividido por S ao quadrado, mais 3S, mais 2, mais 2,5, que fica 4,5. Esse polinômio aqui, por sua vez, vai ter também um par de raízes, que serão os polos de y de s, serão menos 1,5 mais e menos 1,5j. Vocês estão lembrados de quanto eram os polos antes? Os polos antes eram 1,5 mais ou menos 0,87. Agora a gente tem um valor maior aqui na parte imaginária. Isso significa que o sistema vai ser mais oscilatório, ok? E em relação ao erro, a gente vai calcular da mesma maneira com o nosso teorema do valor final. Aqui o S, aqui a entrada R de S e aqui a função Y de S, certo? Fazendo esse cálculo, então, esses S aqui se cortam, esses S aqui vão para zero, fica só 2,5 por 4,5, o que dá um erro de... o erro aqui vai ser 1 menos esse Y, que é 0,55, que vai dar um erro de aproximadamente 0,45, 45% de erro. Aumentando o K, então, eu ainda tive um erro bastante grande e o sistema ficou mais oscilatório. Como ficou esse sistema, então? Aqui a gente tem um erro, um valor y de infinito, que vai para 0,55, certo? Então, o valor final vai ser em torno aqui do 0,55, mais ou menos aqui nesse valor, certo? E o sistema vai ter mais oscilação que o outro. Então, vai fazer mais ou menos isso aqui. Opa, errei aqui o valor, tá, galera? Considera que está mais ou menos por aqui. Ele vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, com um erro menor, a distância aqui é menor,
só que mais oscilatório. Então, vamos ver se aumentando mais ainda esse valor de K, o nosso erro fica melhor, certo? Vamos considerar K igual a 5 e o E de S igual a 1 sobre S. Utilizando o mesmo Y, a gente vai ter que esse Y vai ser 1 sobre S vezes Kp é 5 sobre S ao quadrado mais 3S mais 2 mais 5 mais 7, então. Esse polinômio aqui tem os polos dados por menos 1,5, a parte real não se modificou, mais ou menos 2,17J. Aqui, de novo, o valor imaginário é um pouco maior. Isso significa que o sistema vai ser ainda mais oscilatório. Tá, e o valor do erro compensou? Vamos calcular esse erro. Considerando o mesmo teorema do valor final, aqui os S se cortam, esse vai a zero, esse vai a zero, fica 5/7. O erro, então, vai ser 1 menos 5/7, vai ser igual a 2/7, que é mais ou menos 0,286. Um erro de quase 30% ainda, sendo que o sistema ainda ficou mais oscilatório. Então, aqui no nosso gráfico, onde a gente está comparando tudo, vai ficar mais ou menos em 0,7 o nosso sistema, que é mais ou menos aqui. Ok? E ele vai ser bem mais oscilatório. Ele vai ter esse comportamento. Certo? Isso então acontece quando o nosso K não é suficiente para controlar o sistema da forma que a gente quer. Então, quando é que eu vou saber quando o controle proporcional é suficiente? Bem, ele geralmente é suficiente para processos de primeira ordem. O que são processos de primeira ordem? São aqueles que a gente tem somente um polo, determinando a modelagem desse nosso processo. Para processos com mais de um polo, o controle proporcional pode ou não ser suficiente. Isso depende de quanto a gente admite de erro, de oscilação e etc. Mas geralmente a gente usa um negócio melhor. Entenderam? Então, para finalizar, a gente viu nessa aula algum exercício com controle proporcional e também a gente viu quando não é muito bom usar ele. E na próxima aula a gente vai ver a solução para esses problemas, ou não, o controle integral. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!